E hoje foi um dos dias mais importantes para esse primeiro trimestre de 2024. É hoje que foram divulgados os dados da inflação dos Estados Unidos, que basicamente é o que o Banco Central mais olha, e lógico, todo o mercado. A gente está no meio de um cenário de possível corte na taxa de juros, e esses dados que foram divulgados às 10h30 da manhã dessa quinta-feira estão diretamente relacionados com esses possíveis cortes. Isso trouxe impacto na Bolsa de Valores americana, que a cada dia que passa está ficando mais distante do mercado de criptomoedas. E é isso que eu vou estar te explicando logo depois da vinheta. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser quase como se fosse uma espécie de giro macro, porque hoje é meio que um dos dias, se não o dia mais importante que a gente tem nesse primeiro trimestre de 2024. Porque hoje foi divulgado o PCE, que é o índice de inflação que o Banco Central americano mais olha. E por que ele é tão importante, especialmente para esse primeiro trimestre? Porque ele que vai servir de base para a próxima reunião que vai acontecer no dia 20 de março, onde as pessoas estão projetando que não terá aumento aí na taxa de juros. Então, se ele viesse acima do esperado, a gente poderia ver não só confirmar praticamente nessa perspectiva de manutenção na taxa de juros, manter a taxa de juros dessa forma, mas a grande preocupação do mercado é protelar o corte da taxa de juros. O começo do ano foi muito otimista para as ações, né? Na verdade, o final do ano passado, desde setembro, outubro, aqui, ó, desde o final de outubro, a gente viu a Bolsa de Valores americana começando a subir, justamente devido a uma perspectiva, né, a um certo otimismo de que a gente vai ver cortes na taxa de juros agora no ano de 2024. Só que quanto pior vierem os dados de inflação e os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, maiores as chances da taxa de juros se manterem alta. Então, por isso que esse dado de hoje foi tão importante. Acabou que ele veio dentro das expectativas, então não teve tanta movimentação assim no mercado, né? E consequentemente não impactou tanto as bolsas do mundo e nem as criptomoedas. Deixa eu passar isso aqui para o logaritmo, que eu acho melhor. Além do mais, foram divulgados outros dados, né, que na hora que foi divulgado teve um certo impacto, como pedidos iniciais para o seguro-desemprego, que veio acima do esperado. O PIB aqui, que foi divulgado ontem, veio um pouquinho abaixo do esperado. Ambos os dados mostram que o mercado de trabalho está um pouco menos aquecido. Então, quando a gente viu esses dados serem divulgados, né, foi às 10h30 aqui do dia de hoje, exatamente nessa barrinha aqui, ó. Os pedidos iniciais para o seguro-desemprego acima do esperado, mostrando que tem muita gente desempregado, assim como o PIB que foi divulgado de ontem, ressaltam que a economia está enfraquecendo e que o Banco Central pode começar a corte na taxa de juros. Porém, como o PCE foi divulgado depois, veio dentro do esperado, a gente teve uma quedinha aqui e hoje em dia, né, agora, o S&P está operando com 0,09%. É uma alta bem pequenininha. Mas qual que é a grande questão aqui? Há um tempo atrás, o mercado tradicional estava muito correlacionado com o Bitcoin, né? Se a gente puxar aqui o gráfico do Bitcoin, a gente vai ver justamente que, deixa eu pegar aqui de outubro, que foi aquela alta que eu sinalizei, foi bem aqui, ó. A alta do Bitcoin mesmo começou lá no começo de outubro, que veio junto com a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ó, outubro de 2023, se a gente puxar aqui o S&P 500, a gente vai ver também. Espera aí que eu fui na ação errada. Se a gente puxar o S&P 500, a gente vai ver exatamente que ele começou a subir em outubro de 2023. E desde então o mercado está muito correlacionado, né? Por isso que esses indicadores macros vêm nos últimos meses afetando bastante as criptomoedas. Porém, nos últimos dias, o S&P 500 ele está perdendo a sua força e nos últimos dias foi quando o Bitcoin teve a sua maior movimentação, né? Que foi justamente quando ele saiu aqui próximo aos 50 mil dólares e foi direto lá para os 64. Consequentemente, né, a gente vem vendo que ao longo dessa alta, dados macroeconômicos vêm impactando menos o Bitcoin. Isso pode ser bom e pode ser ruim, tá? E esse é o grande motivo de eu estar fazendo esse vídeo para você agora. Porque a partir de agora, se a gente vê dados mais otimistas do mercado, as pessoas começando a precificar um corte mais antecipado na taxa de juros, né? Que agora está sendo precificado para junho. Olha só,
Mas se por acaso o mercado resolver precificar isso para maio, as ações da Bolsa de Valores americana podem começar a subir, mas como o Bitcoin já subiu e ele está meio que descorrelacionado, olha só, hoje está sendo um dia de baixa para o Bitcoin, enquanto hoje está sendo um dia de alta para a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Significa que um eventual cenário de alta poderia não mais levar as criptomoedas a subir e elas ficam independentes do mercado. Então, se elas caírem também, não significa que a bolsa de valores está caindo. Até mesmo porque, nesse exato momento, a gente tem fatos que podem levar o Bitcoin a cair, como, por exemplo, excesso de alavancagem nesse exato momento. A gente tem 27 bilhões de dólares em operações em aberta, sendo que 28% está dentro da CME, que é a Bolsa Mercantil de Chicago, de pessoas que estão extremamente otimistas com o mercado cripto, players do mercado tradicional. Isso é muito perigoso porque as pessoas estão compradas, então igual eu falo nas análises de manhã, né? Se essa galera resolver, se o preço resolver vender, cair, essa galera vai tomar muito para dentro, sério, essa galera vai tomar uma liquidação muito feia, porque vai virar um efeito bola de neve devido a esse excesso de alavancagem. E outra coisa que me faz ficar um pouquinho apreensivo é sobre uma movimentação suspeita do governo dos Estados Unidos, porque agora, né, com o Bitcoin acima de 60k, o governo americano movimentou mais de 922 milhões de dólares em Bitcoin, referentes a duas carteiras que eles tinham posse, e detinham os fundos baseado num hack que aconteceu lá em 2016 na corretora Bitfinex. Então essa movimentação aconteceu no dia 28 de fevereiro, ontem na quarta-feira, justamente quando o Bitcoin começou essa movimentação de alta. E não foi explicado para onde que essas movimentações elas ocorreram, né? A gente só viu que as carteiras movimentaram primeiro 1 Bitcoin, depois 2.817, depois 0,01 e depois 12 mil bitcoins, né? E todos para carteiras distintas, tá? São endereços diferentes. E não se sabe muito bem o porquê dessa movimentação, tá? O governo americano possui um total de 119 mil bitcoins referentes ao hack aí da Bitfinex. E aí ele chegou a movimentar aqui mais ou menos, deixa eu ver, uns 14 mil bitcoins, né? Que é uma quantia bem relevante, mas menor em relação ao que eles tinham. E essa movimentação aconteceu não só quando a gente teve a alta do Bitcoin para 60, mas também um dia depois que o hacker Ilya Lichtenstein, que é a pessoa que hackeou a Bitfinex lá em 2016, testemunhou no tribunal de Washington, que foi o cara que praticamente fez um dos maiores roubos de Bitcoin de todos os tempos. Então, assim, não se sabe o motivo dessa movimentação, mas geralmente quando há movimentações na carteira dos Estados Unidos, essas movimentações elas são justificadas, né? Inclusive para vendas, eles também avisam quando eles vão vender e dessa vez eles não avisaram. Por isso que eu tô com uma certa bandeira amarela levantada nesse exato momento. A gente tem, né, resumindo tudo que eu falei aqui, a gente tem muita gente comprada no mercado cripto nesse exato momento, né, um nível de alavancagem excessivo. A gente pode ver a bolsa de valores não servindo como gatilho para impulsionar o preço do Bitcoin, uma vez que o Bitcoin subiu muito e os dois estão despareados, mesmo os indicadores macroeconômicos indicando, né, um otimismo maior na bolsa de valores e uma movimentação muito misteriosa em uma das carteiras detidas pelo governo americano. E é isso que a gente precisa ficar de olho. Pessoal, não se esqueça aí do nosso apoiador do canal, a Exchange BingX, né? Que você pode criar conta nela gratuitamente e está com uma promoção que você pode também garantir 360 dólares em depósito, caso você acesse pelo link que está fixado no comentário aqui, tá? Então veja bem, se você quiser ter direito a essa promoção, não é no link da descrição do vídeo, é no link que está fixado no primeiro comentário e aí você pode resgatando mais de 360 dólares aí com depósitos, certo? Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, me segue nas redes sociais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!